Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o segundo parágrafo do capítulo 5 de Tiago, o último capítulo dessa carta. Nós vamos estudar o texto de Tiago 5, 7 a 11. Tiago 5, 7 a 11. Esse texto nos apresenta um assunto instigante. Nós vamos refletir sobre a necessidade da paciência no desenvolvimento da vida cristã. Nós vamos estudar hoje sobre paciência. Quando pensamos nesse tema, percebemos que ele é vital para o desenvolvimento da vida cristã. E nos lembramos das palavras de Jesus, que certa vez contou uma parábola sobre como plantar e ter paciência. Essa é uma das parábolas que ilustram o reino de Deus. É uma parábola registrada apenas pelo evangelista Marcos. Jesus disse assim: "O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa." Essa parábola está registrada em Marcos, capítulo 4, versículos 26 até 29. Agora, para entendermos essa parábola e fazermos essa associação com paciência, nos servimos de uma expressão que o livro de Salmos usa muito, e especificamente o salmista rei Davi, quando ele disse, por exemplo, no Salmo 27, versículo 14, "Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor." Esperar e ter paciência é a mensagem da parábola da semente que cresce. Marcos a coloca entre as parábolas do reino, parábolas que Jesus contou quando estava ensinando junto ao mar da Galileia, as quais Mateus registrou no capítulo 13 do seu evangelho. Essa parábola estava provavelmente entre aquelas parábolas que o Senhor Jesus contou somente para os seus discípulos, conforme Mateus 13:36 e Marcos 4:10. E, portanto, ela tem uma aplicação exclusiva para os próprios discípulos. A parábola parece ser tão simples, tão direta, que nem precisa de interpretação especial. E Jesus, na verdade, não dá nenhuma explicação sobre essa parábola. Mas ela tem despertado uma considerável discordância entre os estudiosos. Quem é o semeador? É Jesus ou seus discípulos? Quando é a colheita? Dentro do tempo ou será no final do mundo? Qual é o processo que está sendo ilustrado nessa parábola? É o crescimento espiritual do discípulo individual ou o progresso do reino de Deus como um todo? Diversos estudiosos reconhecem a dificuldade dessa parábola nos seus comentários. Mas provavelmente o problema começa com explicações demais sobre matérias que não são a ênfase da história que o Senhor Jesus estava contando. A ênfase e o foco dessa parábola não estão no semeador ou, por exemplo, no campo, mas o foco está sobre o demorado processo pelo qual uma semente ou um grão de trigo plantado. Qual é o processo que acontece nesse grão de trigo plantado que faz ele germinar e desenvolver-se até a maturidade por meio de um poder que não está nele mesmo, no próprio grão? Então, para acompanharmos esse processo de transformação do grão em planta, é requerido o quê? Paciência do agricultor. Em adendo a isso, existem duas etapas bem movimentadas no crescimento das plantações. Primeiro, o tempo de semear,
e depois o tempo de colher. No meio dessas duas etapas, que é a etapa inicial e a etapa final, temos meses e meses de espera paciente por um processo que está além do poder humano para operar as suas maravilhas. Enquanto isso, o agricultor não fica parado não esperando. Ele se ocupa com outras tarefas, desenvolvendo então o ciclo normal de trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. O comportamento do agricultor, nessa parábola, não reflete uma preguiça, um ócio despreocupado, não. Mas reflete o simples reconhecimento de que aquilo que acontece durante esses meses de espera não é mais trabalho seu, mas é o trabalho de Deus que faz com que a semente germine e cresça. Há tempos, quando a única coisa sensata a fazer é esperar com paciência e confiar pacientemente. A paciência, então, nesse caso, é a gerente do comportamento agrícola. O foco da parábola do semeador, você lembra daqueles 4 tipos de solos? Estava no solo. A influência do coração no que acontece à semente do evangelho ali plantada. Nessa parábola da semente que cresce, nessa parábola que acabamos de ler em Marcos 4, o foco então não é a semente e nem o campo. O foco é o processo pelo qual o evangelho atinge o seu propósito na mente receptiva de algum ser humano. A parábola parece ser contada principalmente àqueles que estão semeando a semente do reino e é uma exortação, é um estímulo à confiança paciente. Quando os discípulos do Senhor tiverem espalhado diligentemente o evangelho pelo mundo, eles precisarão confiar nos resultados do espantoso poder de transformação que Deus dá à sua mensagem. A ausência de resultados imediatos nunca deverá impedir os seus discípulos, nunca deverá impedir-nos de pregar com entusiasmo, com confiança, com paciência, esperando que a palavra de Deus transforme o coração das pessoas. Nós, como discípulos de Cristo, devemos prosseguir com o nosso trabalho, esperando pacientemente no Senhor. Os resultados, não são nossos. Os resultados, quem vai produzi-los é o Senhor. Pela necessidade, então, da paciência para o desenvolvimento da vida cristã e do ministério, entendemos que o melhor título para a nossa reflexão é a necessidade da paciência. A necessidade da paciência, com base em Tiago 5, capítulo 5, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Tiago 5, 7 a 11. E quando pensamos no desenvolvimento da vida cristã e nas responsabilidades que temos a cumprir, reconhecemos que há trabalho para fazermos pacientemente. Mas a excelência do poder é de Deus e não de nós mesmos, conforme disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Conforme Deus lembrou uma vez, ele lembrou a Moisés, dizendo o seguinte: olha, não importa muito quem somos, importa lembrar quem ele é. Eu sou o que sou, disse o Senhor a Moisés. Êxodo 3, 10 a 14. Por essa razão, não faz nenhuma diferença se a semente do Evangelho é plantada por algum grande doutor em agricultura espiritual ou por algum santo assim recém-convertido. O Evangelho pode ser pregado pelo maior pregador de todos os tempos ou pode ser pregado por alguém que acabou de receber a salvação. A verdade é que essa semente do Evangelho germinará e crescerá pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Enquanto isso, eu e você temos que ser o quê? Pacientes. Como o apóstolo Paulo disse uma vez, ele estava impressionado até com alguns cristãos que se
degladiavam, debatiam sobre, olha, eu sou desse pregador, eu sou daquele pregador, eu gosto mais daquele. Paulo disse o seguinte: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem cresces. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 Coríntios 3, 5 e 6. O crescimento vem de Deus e vem no tempo que Ele quer. Portanto, nós somos desafiados a ter paciência. Mas isso não é apenas um problema daqueles que pensam muito orgulhosamente nas habilidades humanas, mas também daquelas almas humildes que ansiosamente se atormentam pela própria incapacidade de testemunhar. Aqui, novamente, precisa ser afirmado que o que acontece com a semente plantada não depende de nossas habilidades ou da falta delas. A semente plantada, o seu crescimento, a sua frutificação, depende do próprio Deus. E nós precisamos aprender a desenvolver a nossa vida cristã com paciência. Não temos que ficar o tempo todo tentando acertar as coisas, tentando pegar uma linha que pensamos que podemos ter deixado escapar. Não! Precisamos somente dizer aos outros o que o Senhor Jesus disse. E esse processo de crescimento é com Deus poderoso e eterno. Ele ficará trabalhando enquanto você estiver até descansando. A paciência, querido amigo, é uma virtude que devemos desenvolver como parte do nosso caráter cristão. Em Gálatas 5:22, Paulo apresenta a paciência como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. A palavra macrotomia pode ser traduzida como longanimidade ou paciência. Também em 2 Pedro 1,6, essa característica cristã é traduzida pela palavra perseverança. Então, veja só, a palavra grega macrotomia pode ser traduzida por longanimidade, paciência ou perseverança. Todas elas implicam no esperar aquilo que o próprio Deus realizará. Nesse texto, então, Tiago assume novamente o papel de pastor e trata com seus irmãos. Veja essa maneira de Tiago se relacionar com seus leitores no versículo 7, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 12, aqui no capítulo 5. Ele trata de um tema relevante na vida cristã, principalmente para aqueles que estavam vivendo na dispersão. Você lembra disso? Capítulo 1, versículo 1, ele escreve essa carta e endereça àqueles irmãos que estão vivendo na dispersão, isso é, estão fora da Palestina, estão sendo perseguidos e sofrendo injustiças. Tiago, então, relaciona a perseverança, a paciência, a longanimidade ao sofrimento e à volta de Cristo. Como em toda a carta, ele utiliza-se dos imperativos, das ordens, para deixar claro qual deve ser o procedimento cristão. E, em resumo, como princípio para a nossa reflexão, para aplicarmos essa mensagem a nós, ele diz o seguinte: o cristão maduro enfrenta com paciência os sofrimentos antevendo a volta de Cristo. Eu repito, esse é o princípio que deve nortear a nossa caminhada cristã. O cristão maduro enfrenta com paciência os sofrimentos antevendo a volta de Cristo. Nesse texto nós vamos encontrar, então, 3 exemplos que nos auxiliam a sermos pacientes nos sofrimentos até a volta de Cristo. Mas vamos ler o texto bíblico para que tenhamos base bíblica, textual, para fazermos as nossas considerações e observarmos esses exemplos. O versículo 7 de Tiago 5 diz assim:
Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Muito bem, vamos então, depois de lido esse texto, observar esses 3 exemplos que nos ajudarão a ser pacientes. Quais são os 3 exemplos que Tiago nos menciona, que Tiago nos força a meditar? O primeiro exemplo é visto na vida do lavrador, versículos 7 a 9. Veja bem, que ordens que Tiago está nos dando? Sede pacientes, sede pacientes. No dicionário, paciência quer dizer virtude que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, sem queixas e com resignação. Como nós falamos, a palavrinha macrotomia quer dizer paciente, quer dizer perseverante, quer dizer ser constante, ter uma disposição inabalável. Agora, Tiago dá uma outra ordem: fortalecei os vossos corações. Mas como isso? O segredo é permanecer firme, mesmo diante das injustiças e do sofrimento. E uma outra ordem ainda nesse texto é: não vos queixeis uns dos outros. Murmurações e queixas, essas não adiantam e não ajudam. As razões das ordens, a vinda do Senhor é certo. Evitam o desânimo. E, quando nós obedecemos essas ordens, nós não seremos julgados. Quais são os estímulos para obedecer essas ordens? O lavrador aguarda com paciência o fruto da terra, e esse fruto quem nos dá é o Senhor. Qual é um outro estímulo? É que o Senhor Jesus está voltando. A vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. O segundo exemplo é visto agora na vida dos profetas do Antigo Testamento. Veja o versículo 10. Tomai por exemplo, por modelo, os profetas. Por que razão? Porque os profetas foram caluniados, ridicularizados, envergonhados, desacreditados e foram até mortos. Mas os profetas se mantiveram fiéis ao Senhor e à missão que tinham recebido. Qual é o estímulo para receberem e para realizarem essas ordens que os cristãos têm? Qual é o estímulo que nós temos? Quando olhamos para os profetas, nós percebemos que eles foram homens usados por Deus. Você, meu querido amigo, quer ser um homem usado por Deus? Quer ser uma mulher usada por Deus? Seja paciente. Olhe para a vida de Isaías, Jeremias, Abacuque. Os profetas foram colocados na galeria dos heróis da fé. Vale a pena olharmos, então, para a vida de um lavrador, vale a pena olharmos para a vida dos profetas, mas vale a pena, e esse é o terceiro exemplo, olharmos para a vida de Jó. Versículo 11. A ordem: ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Mas por que razão? Porque ele passou por sofrimento físico, pela perda de familiares e bens materiais, ele passou por zombaria dos amigos e blasfêmia da esposa, mas apesar de tudo ele se manteve firme na sua integridade para com Deus. O estímulo, então, para obedecer à ordem, olhando para o exemplo de Jó, é que nós temos por felizes aqueles que perseveraram até o fim. E o termo bem-aventurado
é uma felicidade que vem do céu. Assim Jó foi contemplado, e assim, se nós tivermos paciência, nós seremos contemplados também. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e te dê paciência para desenvolver a sua vida cristã. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.